Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast que é feito do seu jeito, Pode Opinar. Hoje o Dr. Flávio Freire, que tem uma vasta experiência na medicina esportiva. Boa noite, Dr. Flávio. Boa noite, obrigado pelo convite aí, Júnior, que vocês fizeram em nome da turma do Pode Opinar. Para mim é uma honra imensurável estar aqui. Obrigado. E antes de começar com as perguntas, eu peço que você se inscreva e acione o sininho. É muito importante para o projeto Pode Opinar que você esteja inscrito no programa. Doutor, vamos contar um pouquinho da sua história? Flávio Freire sempre sonhou em estar no meio do futebol, né? Então, eu brinco, meu filho fala isso para mim, né? Pô, pai, tu é muito ruim de bola, né? Aí eu começo a rir de meu filho, se eu fosse bom, não tinha estudado medicina, né? Mas eu digo que Deus foi tão generoso comigo que me colocou no meio do futebol como médico que tem uma durabilidade maior do que como jogador, né? A vida do atleta é mais curta, né? E isso faz com que a gente esteja lá mais tempo, né? E aí foi aí que já no último ano da faculdade, em 1999, eu recebi um convite de um amigo do meu pai que também era médico, o Dr. João Costa, na época era o presidente do Remo, e foi aí que ele perguntou se eu não queria ajudar lá no departamento médico. E para mim foi um presente, eu não sabia nem o que dizer quando ele me fez o convite. Foi durante um plantão na faculdade, ele falou e eu aceitei na hora, né? E aí foi que a gente começou. Eu comecei ainda como acadêmico, depois me formei. Aí eu fiquei no Remo até 2008. Nesse intervalo, em 2002, tive a oportunidade de ajudar o Sport Belém também. Depois que saí do Remo, ajudei a Tuna, trabalhei no Ananindeua, trabalhei Tuna, Ananindeua, São Raimundo, e aí foi aí que surgiu o convite do Paysandu em 2012, e onde eu fiquei até 2016, e aí novamente deu um tempinho, quando chegou em 2019, 2020, o Mazola, que é muito meu amigo, o Mazola me telefonou, e nós marcamos uma reunião, eu, Mazola e o Fábio Bente, e aí voltamos para ajudar o departamento médico do Remo. E agora, recentemente, final do ano passado, o Ricardo Gluckpol, que é meu amigo particular, a gente já tinha conversado antes mesmo das eleições, fez um convite para a gente poder assumir a parte médica da Federação Paraense de Futebol. E o senhor agora está só na Federação Paraense de Futebol, doutor? Eu tô na Federação Paraense de Futebol e tô na FEFUSPA também, né? Na Federação de Futsal. E isso aí a gente está ajudando, dando esse suporte, mas sempre de braços abertos, ajudando todas as equipes quando procuram pela gente, e acho que isso aí é mais do que minha obrigação, perto do que o futebol me deu. E há pouco tempo o senhor lançou um livro, né, doutor? O médico e a bola, né? Isso aí foi um projeto de 4 anos atrás, em que eu estava até contando uma situação até meio que inusitada. Eu estava no velório de um pai de um amigo meu, que era um tio de coração, e que ele gostava das histórias do futebol, dos bastidores do futebol. E a gente ficava até tarde conversando sobre essas histórias. E aí eu contei uma das histórias e um amigo meu falou: Pô, Flávio, por que você não coloca isso no livro? Aí eu falei: Ah, não, cara, não vou botar não, cara, isso dá muito trabalho. Não, coloca, coloca. Eu falei: Cara, não é que você tem razão, cara. Aí ele falou assim pra mim, eu nunca esqueço que ele disse assim: Pô, você não acha que é injusto você ficar pra você essas histórias e não passar pra gente que não convive nesse meio? Eu falei: Pô, ele tem razão. E aí foi aí que eu resolvi, né, escrever o livro. E detalhe, nesses 2 anos e meio que eu demorei para escrever o livro, nem a minha esposa sabia que eu estava escrevendo o livro. Foi uma coisa muito interessante, que lá em casa eles estão acostumados, né, a me ver no computador, preparando aula para a faculdade, que eu também sou professor universitário, ou então até mesmo estudando. Então ninguém imaginava que eu estava escrevendo um livro, né? E aí quando eu falei que o livro estava pronto, foi um susto para todo mundo, né? E eles não sabiam do conteúdo do livro, só souberam igual os outros agora, recentemente, no lançamento. Mas, doutor, quanto tempo durou, assim, para o professor escrever esse livro? 2 anos e meio. É, 2 anos e meio, revisando. Porque assim, Júnior, eu não sabia, na verdade, por um lado foi até melhor. Normalmente a gente grava, né, os sim, capítulos e passa para alguém da área de comunicação, alguém que tenha sim. domínio da língua portuguesa, para poder fazer a revisão. Uma E editora. é uma editora, e aí divide a autoria do livro, né? E eu não Sim. sabia. E eu acabei fazendo tudo sozinho. Então demorou mais por causa disso. Então eu que. Tudo que está no livro, a forma como está lá, é exatamente como eu escrevi. A única coisa que a gente teve que fazer no final foi a revisão gramatical, mas como está ali foi exatamente como eu escrevi. E tem muita coisa bacana, doutor. Tem muita história, né, que a gente vive, né? Eu vejo a turma tá lendo o livro, me procura. Pô, Flávio, eu não sabia desse lado, não sabia dessa história, não sabia como é que funciona.
Porque assim, quem vive no esporte tem algumas situações que só o esporte promove. Então, por exemplo, lá eu cito, a gente viaja muito no futebol, por exemplo. E eu conheci lugares que eu tenho certeza que dificilmente conheceria se não fosse através do futebol. E não falo tão longe, não. Falo até mesmo do ponto de vista estadual aqui, né? Sim, Então é sim. muito legal a gente conhecer um lado do estado do Pará que a gente não tem normalmente condições de conhecer se não for pelo futebol. Mas também tem situações inusitadas, né? Algumas viagens que a gente fez em situações complicadas, né? O convívio com atletas, o convívio com membros da comissão técnica, alguns diretores. Isso aí a gente aprende, né? Eu estava até conversando nesse final de semana que quando a gente fala de conviver no esporte, a gente só lembra das vitórias, das conquistas, né? Verdade, verdade. Mas ali eu relato também que as derrotas também foram importantes no meu amadurecimento. A gente cresce muito com as derrotas, né? Então, tem um primo meu que ele fica tirando barato comigo, né? Ele disse, fala a verdade, tem mais rebaixamento do que título. Eu disse, não. Aí eu disse pra ele, graças a Deus eu tenho mais título que rebaixamento, mas eu não vou mentir pra você que o rebaixamento alguma das vezes marcou mais que a conquista dos títulos, justamente pelo amadurecimento, né? Isso aí eu cito lá no livro, né? Antes, assim, o senhor escreveu o livro, o senhor conversou com alguns atletas ou não? O senhor colocou e eles souberam depois? Souberam depois. Um ou outro sabia que eu estava escrevendo alguma coisa. Por exemplo, o próprio Jean, o Robigol, o Lecheva. Eu disse para eles assim, ó, tô escrevendo um livro aí, vou ter uma surpresa para você. Aí falou, pô, legal, tal, mas eles não tinham ideia do que era, né? Mas eu não conversei com ninguém não. Vinha na minha cabeça e eu ia escrevendo, né? Ia escrevendo. Então, por exemplo, eu convivi com o Van Dijk, não trabalhei com ele como médico jogador, mas eu trabalhei com ele como presidente e eu médico, né? 2013 até 2015. E eu aprendi muito com o Van Dijk. Aprendi muito porque a gente estava muito próximo. Então, eu todo dia, meu expediente ia lá na sala dele, a gente trocava algumas ideias, tudo. E aí aquilo acabou servindo de aprendizado, eu relato lá no livro, eu aprendi muito com o jeito dele de lidar as coisas, tanto que o tema relacionado ao Van Dijk, por exemplo, é resiliência. Eu aprendi a ser Sim, resiliente sim. graças a ele. Então, por aí vai, né? Por aí vai. Sim, sim. As histórias de bastidores, por exemplo, o Jean. Quem conhece o Jean sabe que ele é um molecão, né? O Jean é avô e parece que é mais novo que o neto, né? Tão brincalhão que ele tem uma energia sensacional. O Uma energia Jean muito boa, é Jean, uma né? eterna criança, né? É. E aí tem muita história do Jean de gozação, de brincadeira. Eu coloco lá, né? Coisas que vocês não têm ideia do que a gente viveu lá nos bastidores. Eu coloquei lá algumas coisas que o Jean aprontou. Foi do 2003. 2003, foi 2003, 2004. No ano deixa eu me lembrar aqui, foi no ano do 100%, Do né? Do 100%, né? 100% que a gente tem eu até escrevi um capítulo só pro 100%, que eu confesso a você que eu tenho vontade também essa situação do 100% foi tão marcante, primeiro porque eu estava envolvido no clube quase que todo dia, Sim, né? sim, sim. E o segundo, da forma como foi muito sensacional. Confesso que até hoje, quando a gente fala com aquele pessoal do grupo, a gente lembra com muito carinho. Eu tenho muito contato com o Jean, o Júnior Amorim, o Gilberto, que era o goleiro. A gente se fala sempre. E aí a gente lembra dos 100%. E ano que vem vai fazer 20 anos, né? 20 anos, 20 né? anos. Então eu acho que de Aguinaldo, né? repente o Aguinaldo, o Aguinaldo. Máriozinho. Era. Então, assim, de repente eu acho que vale a pena a gente pensar em montar alguma coisa para relembrar esses 20 anos aí. Eu acho muito interessante. Foi um título especial mesmo. Sim, sem dúvida. Doutor, além do seu tio, teve uma outra pessoa que incentivou? Ou ele foi o incentivador principal? Ele marcou muito na minha vida, porque, pra você ter ideia, a primeira camisa que eu ganhei no futebol eu dei pra ele. Então, assim, ele Sim, era sim. uma pessoa que me acompanhou desde quando eu comecei, torcia muito por mim. E aí foi aí que eu resolvi, graças a ele e todo o carinho e amor que eu tenho por ele, eu disse, não, precisa, a gente tem que levar isso pra frente, né? Sim, sim. Mas tiveram algumas pessoas também que marcaram muito nesses 2 anos e meio do projeto. Por exemplo, um deles era o Bira, Bira. saudoso Bira, né? O Bira sabia do livro. Sim. O Bira, ele, quando eu estava internado, e pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu ia lá com ele, lá no hospital. E aí eu brincava com ele, pô, Bira, tem que sair daqui, rapaz, tem o teu livro aí, tem o teu capítulo lá, pô. E aí ele brincava comigo, sabe? Pô, mas eu vou poder apertar e tomar uma contigo? Eu disse, vai, te dá um jeito e tal. Então, assim, isso aí marcou. O outro fato também do livro que pesou muito, que eu disse assim, eu tenho que escrever esse livro, memória dele também, foi do saudoso Wilson Fiel, né? Médico, né? Sim, Para quem não sim. sabe, Fiel era médico do Paysandu durante muitos anos e partiu na pandemia. O Fiel não sabia do capítulo do livro, não. O Fiel não tinha ideia, era uma surpresa que eu ia fazer para ele, né? E até cito no livro que o Fiel dava para escrever um livro só dele.
tanta história que tinha do Fiel, tem até hoje, né? A gente lembra com muita saudade, com muito carinho, mas eu também confesso que pesou muito quando o Fiel partiu. Eu disse, não, eu tenho que colocar isso em prática até poder concretizar o que eu queria fazer. E eu tive uma maior alegria foi receber a família agora, recentemente, no lançamento do livro. Todo mundo foi lá, dia 20, foi dia 26 de março, não foi, doutor? Foi muito legal, foi muito... Eu vi Júlio, umas se eu fotos, vi o soubesse, Bebeto, ex-jogador do Remo. o Bebeto foi emocionante, porque assim, eu não conhecia o Bebeto pessoalmente, eu não conhecia. E eu, quando era garoto, eu ia pro estádio de futebol, tinha lá meus 13, 14 anos de idade, meu filho que não me escute, tá? Mas ele vai escutar. Eu gazetava aula para poder ver o time do Remo treinar, né? Então eu era daquele que pegava o dinheiro do lanche da semana, guardava para poder ir lá pro Bainão ver o treino do Remo. Para pegar onde veio o treino do Remo na sexta-feira, que na época tinha um coletivo. Sim. Coletiva pronta era toda sexta-feira. E aí, às vezes eu fugia e ia lá assistir o treino do Remo, né? E eu gostava de ver jogos, ver treino no alambrado. Eu ficava em pé no alambrado. Agora tem um vidro lá, né? Mas naquela época era uma grade. Então a gente ouvia o que o jogador falava, o jogador ficava aqui na nossa frente, a gente praticamente estava ali, 2 metros ali de distância, então era muito bacana, muito legal. Mas naquele time do Remo, lembro até hoje, era Edmilson, Bebeto, Thiago, finalzinho da década de 80 para a década de 90 ali, né? O Remo estava numa fase muito boa, Pedrinho, Edgar, enfim. E eu, assim, um dos que eu ia assistir era o Bebeto. Eu ficava encantado com o futebol do Bebeto, eu achava ele um craque. Doutor, Então, só não lhe cortando, mas o Bebeto é o pai também do que foi Bebeto, que foi jogador do Remo? não, aquele era sobrinho do Edil. Trabalhei com ele no Remo. Entendi, Eu entendi. trabalhei com ele lá no Remo. E o filho do Bebeto, ele é jogador, é o Bessa, e ele tava na Chapecoense, salvo engano. Entendi, Jogou no entendi. Ceará, tudo. E aí, pra minha surpresa, eu tava lá assinando, aí chegou alguém falando no meu ouvido assim, ó, tem um ex-jogador do Remo aí que quer lhe dar um abraço. Aí eu falei, quem é? Aí falou Gilvandro. Eu falei, pô, Gilvandro, eu fiquei pensativo, porque de 99 pra cá, foi quando eu comecei a trabalhar no futebol, eu me lembro de praticamente todo mundo, né? Mas eu falei, Gilvandro, eu não lembro não. Podia ser o Gilcélio, né? Pois é. Aí eu fiquei assim. Quando eu olhei ele na fila, eu não acreditei. Então, quer dizer, pô, meu ídolo estava ali para me dar um abraço. Quer dizer, isso foi muito legal, foi muito marcante, né? A outra situação também que me emocionou foi o Charles Guerreiro, que é meu amigo e irmão há mais de 30 anos. Antes de eu fazer medicina, o Charles já era meu amigo, né? E a gente teve chance de trabalhar em várias equipes juntos. E aí, na hora que fui assinar o livro para ele, o Charles disse: Olha, durante boa parte da minha vida eu assinava as coisas para você, camisa, papel, né? Para dar um autógrafo e tal. E agora inverteu. E aí eu disse: Pô, que bacana aí. Então, assim, são coisas que o futebol te proporciona, né? Isso aí eu sou muito grato. Muito bacana, né, Eu digo doutor? sempre isso, Júnior. Muito pai d'égua, como o pessoal fala. Tudo que eu fizer pelo futebol é pouco perto do que o futebol fez por mim. Sim, Então, sim. isso aí eu deixo bem claro, isso aí eu não. Só tenho gratidão. Só gratidão ao futebol, ao que eu vivi nesse meio aí. Essa mensagem eu deixo no livro. De que tudo vale a pena quando você gosta, quando você tem determinação. Os mais jovens estão começando. Você vai ouvir muita coisa, né, gente? Esse meio aí não dá retorno, não sei o quê. Então eu falei, cara, eu acho que antes de mais nada a gente tem que ser feliz, Feliz, né? a palavra E é eu essa mesmo. sempre pensei que trabalhar nesse meio eu posso garantir a vocês que vale muito a pena. E os seus alunos, doutor? Deixa eu pegar aqui seu livro, que eu vou deixar bem aqui. Foi presente do doutor Flávio, galera. Deixa aí Livro pra turma, sensacional. deixa pra turma do Eu vou Pode deixar Opinar. bem aqui para vocês. Os alunos, eles têm um peso gigante nesse livro aí. Para você ter ideia, a capa do livro foi feita por um aluno meu de fisioterapia. E a gente estava conversando, trocando uma ideia, e ele é um monstro desenhando. E aí foi aí que eu falei para eles, pô, eu tô com um projeto aí, cara. O que que é? Eu falei, tô escrevendo um livro. E aí, sem eu pedir, ele se manifestou. Pô, deixa eu fazer a capa. Eu disse, pô, tá contigo, cara. E aí ele fez só no grafite. Fiquei muito lisonjeado. E o cara sabe muito. E aí a gente, assim, estimular os alunos a continuar nessa trajetória já é um presente. Porque te obriga a estudar, te obriga Sim. a te atualizar. Então isso para mim é sensacional. Então, a docência caiu na minha vida por acaso. Eu sou professor universitário há 16 anos, idade do meu filho. E eu nunca pensei em dar aula, nunca pensei em estar numa sala de aula dando aula, nunca, nunca. Foi aí que uma vez abriu uma vaga num concurso numa instituição aqui em Belém, eu fui fazendo as provas, confesso que até sem estudar, que eu não tinha nenhuma expectativa de passar, e quando eu vi eu estava lá dentro já.
E aí, nesse período aí, surgiram as ligas acadêmicas, inclusive de medicina esportiva. E hoje a gente já tem alguns alunos que já estão seguindo o caminho deles até fora de Belém. Por exemplo, a gente tem pouca gente sabe disso, mas tem um paraense chamado Luiz Fernando Mourão. O Luiz, ele foi acadêmico nosso, foi para São Paulo, fez a residência em medicina esportiva. E num congresso paraense que a gente fez aqui, eu trouxe o diretor médico do Santos, que conheceu ele. E o diretor médico convidou ele para fazer parte do Santos. Hoje ele é médico da base do Santos, já tem 4 anos. Muito bom, né, Então, doutor? isso é muito legal, isso é muito bacana. O problema é que eles não voltam, né? Renova sempre a alma quando acontece esse tipo de Isso é situação. muito gratificante, Isso muito mesmo, legal, muito gratificante mesmo. Doutor, e a questão, assim, vamos dizer uma história, assim, o que o senhor achou, assim, uma história, eu não sei também se o senhor pode dar um spoiler, né, claro, porque, galera, vocês têm que comprar o livro. Não, Mais um assim, spoiler, assim, de uma história que o senhor acha que é ó, assim, engraçada, agora uma tem história umas engraçada. histórias assim que falar uma coisa para você, por exemplo, assim, é, desde que eu entrei no futebol, tinha um paradigma de que time paraense não ganhava na véspera do Sírio e no dia do Sírio. E era impressionante, cara. Pô, de 10 que a gente trabalhou, acho que eu ganhei uma. Sabe? Então, assim, eu conto na história de João Avelange lá, que nós, um time totalmente desacreditado, e aí nós fomos jogar contra o Ceará lá em Fortaleza, no dia na trasladação, e a gente conseguiu ganhar, gol do Maracanã, eu falo isso lá no livro, quebrou, pô, foi uma festa que a gente quebrou esse paradigma. A gente já saía de Belém derrotado quando ia jogar na véspera do Sírio, dia do Sírio. Falando nisso, quem mandou um abraço, falando antes de cortar, o Robinho, o Robigol. Pô, gente boa demais. Robinho, eu encontrei com ele no Rio quando nós fomos jogar contra o Vasco, ele tava lá dando um abraço. Foi lá dar um abraço. Não mudou nada, né? Impressionante, Nada. igualzinho. Jogava muita bola, né? E tem outras histórias, por exemplo, viagem, né? Tem a história que nós fomos jogar em Afuá, né? Afuá, quem não sabe, fica do outro lado da Ilha do Marajó. Sim, sim. E eu fui escalado para essa viagem. E na época eu fiquei super contente quando eu vi o bilhete de voo, né? Aí eu falei, pô, a gente vai de avião, né? Me dei bem, né? Pô, cara, não sabia disso. A gente vai para Macapá de avião, aí de Macapá a gente pega a balsa para ir para Fuá, que é do outro lado da Ilha do Marajó. Só tem um detalhe, eu tenho medo de barco, né? E aí já viu, né? São 12 horas dentro do barco, é complicado, né? Mas olha, doutor, vou lhe fazer uma pergunta. O senhor tem sangue marajoara, mas tem medo de barco? Tenho. Pra quem não sabe, até a gente descobriu, o Júnior, eu acabei de descobrir que nós somos primos, né? Porque nós somos lá do Marajó, especificamente de Ponta de Pedras, né? E eu brinquei com ele que lá no Marajó tem 4 famílias, né? Malato, Bulhosa, Noronha e Tavares. A gente vai cercando e bate, né? Mas assim, eu tenho medo, tanto é que nas vezes que eu fui no Marajó, só fui no verão, não dá pra pegar aquela baía, não dá pra atravessar aquela baía no inverno, não vou não. Eu confesso ao senhor que eu tenho medo, muito medo. Aquela baía é complicado, né? Eu venho, pra eu viajar, é uma luta. Eu olho os aplicativos hoje em dia que existem pra saber como é que tá, aí eu venho. Não é fácil, não. Mas tem, por exemplo, não só viagem de barco, mas eu cito, por exemplo, uma viagem que nós fizemos Tucuruí-Belém, num voo de 4 lugares, 2012. Caramba. Rapaz, pensa num voo. Acabava, Balançou muito. Deus o livre. Eu até brinco, né? Se tudo der certo, Deus me ajudar, nunca mais eu pego um voo desse, né? Então, assim, tivemos algumas situações, eu conto no livro, né? Mas tem outras situações legais, por exemplo, eu falo no livro da importância de conviver com treinadores. Porque como professor, a gente lidera em grupos, né? Grupos de alunos, né? E eu aprendi muito com eles, aprendo muito com eles. E muda, né? Muda muito. Cada uma filosofia diferente. E assim, esse convívio com o treinador te ajuda muito a lidar com o grupo, fazer assim, a liderança, tudo bem que é um dom, mas você pode aprimorar, né? E eu aprendi muito com eles, aprendo com eles, né? Então, treinadores como o Givanildo, como o Paulo Bonamigo, né? São treinadores que marcaram, que a gente conversa muito sobre isso, né? Que mostra pra gente que você ser líder é sinal de referência, é exemplo, né? A gente não tem ideia do peso que a gente tem diante de uma situação de formação, como é o caso dos alunos ou até mesmo de jogador de futebol. Isso é muito importante. Liderança, né? Liderança. Givanildo tem um capítulo só pra ele também. Givanildo, pra mim, foi Ele foi multicampeão aqui no Pará, né? Tanto pelo Remo quanto pelo Paysandu. Eu trabalhei com ele nos 2 clubes e eu achava sensacional. Eu ficava assim, Júnior. Assim, acabava o jantar, os jogadores iam pro quarto e eu ficava com ele. Ele gostava muito de conversar comigo. Aquela imagem que o pessoal tem dele ser ranzinza, bravo, tudo. Era só falar na família, no neto dele, pronto, quebrava ele. E aí a gente era igual o ficava Muricy até Ramalho, só era bravo com a imprensa. E aí a gente ficava até
altas horas tomando café e batendo papo, e eu aprendia muito com ele, sabe? Assim, o espírito de liderança, assim, ele era muito observador. Poxa, foi um aprendizado sensacional. Doutor, e tem alguma. É claro que a gente tem que falar, né? Mas tem assim uma tristeza. Você colocou num livro assim, uma tristeza assim que marcou, vamos dizer assim. Poxa, essa aí eu tinha que colocar ou não, se eu Não, resolveu colocar teve, só. tiveram, é aquilo que eu falei, no futebol a gente aprende muito com as derrotas. E tiveram alguns lances também que marcaram a minha vida negativamente, né? Algumas perdas, por exemplo, Sim, né? sim, Então, por sim. exemplo, tiveram algumas pessoas que marcaram na minha vida e que estão ajudando o pessoal lá no andar de cima, por exemplo, o Fernando Oliveira, que era o Fernando supervisor. Pô, o Oliveira. Fernando é um cara sensacional. O Fernando me blindou, eu usei esse termo quando o Fernando partiu, eu falei para a família dele. O Fernando foi um dos caras que me blindou no começo da minha carreira, né? Que o futebol também tem os seus lados, como qualquer meio tem as pessoas boas e ruins, né? E o Fernando já era mais experiente, não deixava ninguém tirar proveito da minha inocência, digamos assim, no começo do futebol. Eu ainda era acadêmico. E tem outros também, por exemplo, tem quem trabalhou no futebol lá no Remo, sabe? Tinha o Mudinho. O Mudinho era um Ah, colaborador que tinha lá no Remo, né? os jogadores E adoravam ele, pô, ele era né? um cara sensacional. E eu fiz uma homenagem para ele, ter um capítulo só para ele também. O Mudinho era um cara que ele agradava do porteiro ao presidente. Todo mundo gostava dele e partiu precocemente também. Algumas histórias tristes, por exemplo, trabalhei com um atleta chamado João Rodrigo, um centroavante que veio do Rio de Janeiro, veio do Madureira, e um belo dia me deram a notícia que acharam o corpo dele na frente da casa dele, o corpo um lado e a cabeça dele pro outro, de forma bem trágica mesmo, sabe? Então são coisas que machucam, né? Machucam, né? Por exemplo, E se tem. teve contato, né, doutor? O senhor teve Sim, a contato gente com eles conviveu com e aí eles. dói ainda mais, né? Chapecoense, né? Ali eu Sim. trabalhei com o Bruno Bruno Rangel. Rangel. Trabalhei não, perdão, mas um ano antes do acidente, eu estava no Rio de Janeiro com o Lucas Gomes. Eu estava no apartamento do empresário dele. E aí ele me levou lá nas Laranjeiras para conhecer o pessoal do Fluminense. Quem me conhece sabe que eu sou tricolor. E aí eu fui levar meu filho para conhecer lá o jogador do Fluminense através dele. Então, quer dizer, isso aí tudo está relatado no livro. São perdas que machucam, né? Mas que a gente tem que olhar para frente e tocar o barco, né? Seu Edniz. Ó, eu sou fã dele. Mas assim, né? Eu digo, o Diniz ele é muito intenso em tudo que ele faz, né? Por exemplo, quando acabou o jogo 2-0, eu disse, o Fluminense nunca perde por 1-0. Ou o Fluminense ganha ou perde muito, né? Porque ele é muito intenso, né? Mas eu sou muito fã do estilo de jogo do Fernando Diniz. Mesmo, ele mesmo admite que ele tem muito que evoluir, ele está começando a carreira agora. Mas o Fernando Diniz já me chamava a atenção desde quando ele jogava. Em 2002 teve uma Copa do Brasil aqui em Belém, Paysandu e Fluminense. E o Fluminense veio treinar lá no Bainão. E aí eu fui Sim. fazer as honras da casa lá e o Fernando Diniz jogava. O treinador era Oswaldo de Oliveira. E aí fiquei conversando, eu, Fernando Diniz e o goleiro do Remo na época era o Marcelo Valença, que tinha jogado com ele no Paraná Clube. E já chamava atenção a inteligência do Fernando Diniz, a visão que ele tem de jogo, desde essa época, 2002. Ele é psicólogo, né, doutor? Ele é Ele psicólogo, tem né? formação em psicologia esportiva, ele é muito preparado. Mas o senhor que é tricolor, o senhor acha que ele tá preparado para a seleção brasileira? Olha, a seleção brasileira, já acho que é uma situação que eu acho que precisa um pouco mais de tarimba. Não é por nada, é para até ele poder se blindar, né? Do que vem por aí, né? O futebol, quando envolve a seleção brasileira, você está falando de mercado europeu principalmente, né? Sim, E sim. aí eu não sei como é que está o nível de conhecimento dele em relação a isso. Mas hoje eu não penso duas vezes em falar que ele é o treinador mais diferenciado do futebol brasileiro, é ele. Não penso duas vezes em falar isso. É bonito de ver o Fluminense jogar. É bonito. Eu sou O muito nosso saudosista. Ganso voltou a jogar com ele, né? Eu sou muito saudosista, né? O meu filho que diz, pô, pai, eu não te entendo. Você fica vendo jogos que já aconteceram e não vê os jogos de hoje. É muito difícil. Por incrível que pareça, é muito difícil eu ver jogo, sabe? Assim, ficar sentado Sim, vendo jogo. O sim. jogo de futebol ficou muito chato, né? Assim, eu digo que o futebol ficou muito metódico, ficou muito chato. Muito físico, né? Muito. E piorou com o VAR, viu? Sinceramente. Mas ontem, por exemplo, eu achei legal. Assisti Palmeiras e Água Santa no domingo, né? No caso, foi muito interessante a partida. O time da Água Santa tem um estilo de jogo bem interessante de assistir também. Mas eu gosto de ficar analisando o esquema tático de antigamente. Por exemplo, eu fico vendo Brasil e Itália na Copa de 70, Brasil e Itália na Copa de 82, Brasil e Itália em 94. É impressionante como evolui taticamente o futebol, né?
Então isso aí eu acho muito legal, acho muito bacana, né? E o Fernando Diniz hoje está tendo mais essa mudança aí que eu acho que veio para colaborar. Até porque no esquema tático dele todo mundo joga, os 11 tem que jogar, né? Então acaba aquele Sim, negócio de sim. jogador preguiçoso que fica se escamando na costa de um, de outro, né? Tem que todo mundo participar. Isso é bom. É aquilo que o senhor falou, ele é intenso mesmo, ele Ele é briga pra intenso. caramba. A gente percebe que ele não tem essa, não. Ele ganhando de 2, 3, 4, de cair para cima, eu gosto disso, acho É, legal. ele tem mais ou menos o estilo do Guardiola, né? Sim, sim, Parecido sim, com o estilo do Guardiola sim. também. Doutor, é difícil até o senhor explicar, porque o senhor trabalhou no Remo, trabalhou no Paysandu em vários clubes. Mas tem assim um título que ficou inesquecível pro senhor? Olha, no Remo, o Campeonato Brasileiro foi muito interessante, né? Porque ninguém imaginava que a gente, nem o mais otimista podia imaginar que a gente fosse campeão brasileiro na Série C. O objetivo ali era subir. O Remo estava numa situação super delicada financeiramente, em que a gente tinha que sair da Série C, que na época era considerado, vou usar um termo pesado aqui, mas era o limbo do futebol naquela época. A gente jogar a Série C era horrível. Hoje está muito mais. O fardo é menor, digamos assim, de jogar a Série C em comparação com como era antes, porque hoje tem a D, né? Sim, sim. Mas a gente não imagina, a gente queria subir. E nós fomos campeões brasileiros por uma série de situações, né? Ninguém acreditava que a gente fosse ganhar de Novo Hamburgo lá, etc, né? Mas, apesar da importância do título, eu acho que o 100% no Remo marcou muito. O 100% foi pela união do grupo, ali deu tudo certo, sabe? Assim, desde a pré-temporada que foi feita em Salinas, eu sou meio cético em relação à pré-temporada. Eu acho que pré-temporada só vale a pena se tiver a mesma estrutura ou melhor do que tem aqui, senão é melhor não sair, Sim. né? Mas lá deu tudo certo, impressionante. Nós ficamos num hotel lá, alimentação maravilhosa, a estrutura que ofereceram pra gente, o campo na época estava sensacional pra gente treinar, trabalho na praia. E o grupo era muito bacana, era um dos melhores grupos que eu já trabalhei, um grupo muito unido. Então, claro que ninguém começou o campeonato achando que a gente ia ser campeão 100%. Ninguém pensava nisso. A gente dizia que cada jogo era um jogo. Era. Mas à medida que a gente ia ganhando confiança, a torcida ia para cima, saía um jogador e entrava outro, a gente nem sentia falta porque o grupo era muito unido, quem estava de fora gostava de, poxa, de valorizar quem estava dentro, então era um grupo. E isso foi muito bacana. Então esse título de 100, do 100%, apesar de ter sido um título estadual, pô, mas foi muito sensacional pela circunstância que foi. E aí depois no Paysandu, nós tivemos, assim, eu fiquei lá só 5 anos, digamos assim, mas o mais importante que o título, na minha opinião, foi o acesso. O acesso de 2014 para 2015, né? Porque 2013 a gente caiu para a Série C, 2014 subimos, né? Com um gol do Juan lá no Tupi, lá em Juiz de Sim, sim. Fora, né? Ali, aquele acesso significou muito pra gente. E eu falo isso pra ele até hoje, que eu nunca rezei tanto por alguém, acho que nem ele mesmo rezava por ele tanto quanto eu, que era o Van Dijk, que eu falei aqui. Por quê? Porque o Van Dijk, ele foi o presidente que a torcida sempre sonhou, por causa que ele era ídolo e tal. Ele recebeu o Paysandu na Série B, no primeiro ano caiu pra Série C. E ele estava sendo muito cobrado por isso. Então, se termina o mandato dele, ele deixando o Paysandu na Série C, toda a idolatria que ele conquistou como E jogador ia ser como jogado jogador. fora. Então eu rezava muito pra gente voltar pra Série B para ele poder entregar o clube onde ele recebeu. E graças a Deus deu certo. Teve uma situação bem parecida com o Roberto Dinamite, você lembra, Roberto né? Dinamite, exatamente. Foi presidente do Vasco, teve uma série de situações. Eu tive a oportunidade de conversar com o Zico na última vez que ele veio em Belém. Eu fiz a parte médica do jogo, foi amigos do Zico contra a seleção do Remo Master, né? Teve um amistoso muito legal. E aí o Zico falou pra mim que ele nunca, ele disse assim, olha, pode ser que eu mude de ideia, mas até hoje nunca vou aceitar ser presidente ou treinador do Flamengo. Por quê? Questões de dia, tudo que você conquistou nos anos, jogam fora. E ele tem razão. Depois eu fiquei pensativo em relação a isso, ele tem razão, né? O caso do Roberto Dinamite foi que o Vasco caiu, né? O Vasco Caiu. caiu lá dentro de São Januário e jogaram tudo fora. Então Dívidas. o Roberto chegou ao ponto de ser barrado de entrar na tribuna de honra do Vasco. Quer Ridículo, dizer, né? não dá, é Pra surreal. história do Roberto pro Vasco. Roberto Dinamite era tão sensacional, Júnior, eu falo muito isso, que eu fui assistir em 1990 um Fluminense e Vasco no Maracanã com meu pai. E o Vasco ganhou de 1-0. Nunca esqueço, gol do Bismarck. Quando acabou o jogo, eu garoto, pô, saí de lá chateado, reclamando, xingando, tudo tal. E meu pai sereno. E aí eu perguntei pra ele, pô, pai, por que o senhor tá, o Fluminense perdeu, o senhor tá aí? Aí ele falou pro meu filho, hoje eu vi o Roberto Dinamite jogar.
Só isso aí já mostra quem era o Roberto Dinamite, né? Ele encantava até os adversários. Isso é sensacional. E eu lhe acompanho nas redes sociais e vejo que o senhor tem aí um lado gastronômico, né, doutor? É uma minha paixão, É um né? hobby, doutor? O seu... É, Para falar a verdade, um dia eu vi, acho que foi uma chamada da Assembleia Paraense, que o senhor era um é, dos a Assembleia sempre chama a gente quando tem evento de churrasco, de burger. é, Eu do tenho, churrasco. eu tenho dois hobbies assim, né? Dois hobbies que eu considero minha válvula de escape a nível de saúde mental, que é a gastronomia e a música, né? Então, Sim. assim, a gastronomia, todo domingo, ontem por questão de saúde, eu estava gripado, eu não fui para cozinha, mas todo domingo para mim, eu digo que é gratificante. A pandemia me ensinou isso. Até lavar a louça eu considero como gratificante, porque durante a lavagem dos pratos, ali do talher que a gente sujou no almoço, eu fico pensando nos meus projetos que eu vou executar durante a semana. Então Sim, eu coloco sim. uma musiquinha ali e tal, vou pensando. E na gastronomia é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto eu estou cortando ali os temperos, preparando tudo e tal. E isso aí é muito legal, porque a minha família hoje, dificilmente a gente sai, a gente prefere ficar em casa, que aí eu tenho a oportunidade de ouvir minhas músicas, a gente fica ali reunido, tudo. E a gente também tem o privilégio de fazer as comidas que a gente pode errar, digamos assim, Sim, né? A sim. gente arrisca, nem sempre a gente consegue bons pratos, né? Faz parte. Mas é muito legal, muito gratificante. Hoje os filhos levam os amigos para casa, aí para mim é uma festa. Aí aquela cervejinha Aí vai gelada. lá, toma uma cervejinha gelada também, ouvir uma música legal, né? Um MPB, um pagodinho é legal, legal. Doutor, é importante o senhor falar. A pessoa que quiser comprar o livro. Muito bem. Nós vamos deixar. O livro ele vai estar à disposição. A gente vai estar colocando o livro em uma livraria que vai inaugurar agora esse mês de abril, Sim. provavelmente na última semana. E a gente vai fazer uma outra noite, tarde e noite lá de autógrafo, lá que muita gente não estava em Belém. Sim. Tiveram vários shows aí nesse final de semana e muita gente não estava em Belém. Por enquanto, podem acessar meu Instagram, podem conversar comigo no privado, tá até ali no marcador aqui. E, não, e nós vamos deixar também aqui, viu, doutor? E eu vou deixar um O seu telefone também à Instagram, o disposição, telefone. pode me procurar sem problema nenhum, até tá à disposição de todos na livraria, tá? Sem problema nenhum, eu peço para deixar para vocês, não tem problema nenhum. Pode me chamar lá no Twitter, no Instagram, que eu combino direitinho com o maior prazer, sem problema nenhum. Olha, eu ia fazer a pergunta sobre o Gian, mas o senhor logo no início falou sobre ele. É um capítulo só dele. Rapaz, o Jean é um cara sensacional. O Jean é um dos presentes que o futebol me deu, a amizade do Jean. Porque assim, o Jean, ele jogou na Suíça há muito tempo, jogou no Sim, Vasco, sim. e o cara resolveu jogar a âncora dele aqui em Castanhal, né? Eu acho isso sensacional, que é o jeito dele. O Jean, para quem não sabe, o Jean é de Sertaneja, uma cidade que fica próximo de Londrina, né? Então ele sempre gostou desse lado pacato aí de interior e tal. E o que mais me chama atenção no Jean é a preocupação dele com o próximo. Ele é um cara que ele procura ajudar todo mundo, ele Verdade. tem uma visão assim paternal com as crianças que estão começando no futebol. Isso aí é sensacional, sensacional. Eu tenho assim um respeito, uma admiração por ele. E assim, ele é um cara que ele é energia pura por onde ele passa. Ele transmite alegria, ele o tempo todo tá na brincadeira, né? Então, até no livro eu conto isso, que nos momentos mais difíceis de jogo, assim, ele saía com alguma molecagem, eu ficava rindo sozinho depois, cara. Eu lembro que teve, nesse repado 100% da final, que ele fez o gol, inclusive, né? Pô, caiu um toró, cara, caiu um toró, uma chuva que a gente achava que nem ter jogo. Falei, pô, não vai ter jogo, cara, olha a chuva aí. E aí adiaram o jogo por 1 hora para poder ver se drenava um pouquinho a água lá e tal. E aí quando parou, eu fui dar um pulo lá em cima, ver se estava tudo bem no gramado. E aí quando eu voltei, ele tava calçando aqui o meião, né? Aqui e tal. Aí eu, inocentemente, sentei do lado dele e falei, pô, Jean, graças a Deus, não tem poça, o gramado tá ficando legal. Rapaz, ele concentrado em me olha e fala assim, você é jogador? Aí eu disse, não. Você tá pelo menos trabalhando nesse jogo? Eu não tava de sobreaviso. Eu disse, não. Então o que te interessa o gramado, cara? Não é problema teu, cara. Aí, rapaz, eu fiquei. Aí, pô, então assim, essas molecagens dele, sabe? Era uma coisa assim, sensacional. O relacionamento dele com o Mudinho lá do Bainão, pô, cara, era muito bacana, sabe? Era uma coisa assim. O Jean sempre foi. Você tem ideia? Em 2004, o Gianni resolveu, através de um amigo, ele tomou a iniciativa de mandar fazer umas camisas comemorativas do título 100%. E ele vendeu as camisas.
com parte do que ele arrecadou, ele pagou as camisas e outra parte ele mandou fazer armários no vestiário para os jogadores do Remo. Não Olha, tinha, muito bacana. ele mandou fazer. E doutor, eu costumo dizer assim que o dinheiro é bom, o dinheiro. Mas sabe o que é bom? É você ter conquistado amizades. Sem dúvida. É você chegar nos locais e ser bem recebido. As pessoas olharem para o senhor e ver que o senhor é querido. É isso que vale na vida. Olha, Júnior, isso não tem preço. Pra você ter ideia, sábado, todo mundo sabe da minha raiz no Remo. Todo mundo sabe, Sim. né? Mas sábado, por exemplo, eu estava almoçando com o presidente do Paysandu, Maurício, Sim. né? Então, assim, eu vou na Curuzu, pô, cara, os caras lá me recebem de braços abertos. Profissionalismo também que o senhor tem cara, com todos os clubes, né, doutor? Eu passo por lá, eu vou lá no vestiário, eu bato na porta, o pessoal abre, eu dou abraço a todo mundo. Quer dizer, pô, isso aí não tem preço. Eu falo isso para meus filhos, sabe? Se tem algo que me orgulha, é você ser bem recebido por onde você passa. Isso é sensacional. Os clubes de fora, quando vêm aqui, me chamam para ajudar. Tombense, Ipiranga, São José. Sim. Pô, eles vêm aqui, Juventude. Pô, doutor, vem aqui com a gente. Às vezes eu não vou nem trabalhar aqui no jogo, mas eu vou lá só para dar um abraço, para jantar com eles lá. Pô, isso é sensacional, isso não tem preço. Muito bacana. O senhor falou daquele acesso do Remo para a Série B, né, B. na época. E eu lembro de um jogo que eu fui ao Mangueirão, que foi contra o Tocantinópolis, que foi difícil. Eu sinto no livro aquele jogo. E, Aquele doutor, jogo para mim. eu nunca tinha visto o Mangueirão tão lotado como naquele dia. Aquele jogo para mim, assim, eu falo pro Roberval Davino até hoje, a gente conversa muito pelo Twitter, né? E ele concorda comigo. Ele diz assim que aquele jogo foi quando a gente disse, agora a gente sobe. Porque tinha tudo para dar errado. O Remo perdeu lá 2-0. Foi. 2-0 o jogo de ida. Um jogo que nada deu certo. E a gente comentou, não é possível que a gente vai jogar mal 2 jogos seguidos. O Remo tava vindo embalado, tava bem. E aí no começo do jogo teve um pênalti pra gente, perdemos o pênalti. E aí eu disse assim, ih, rapaz, hoje é o dia errado. No futebol existe o dia errado. O maior exemplo que eu dou, Brasil e Itália, Copa da Espanha 82. Se o Brasil joga com a Espanha 10 jogos, ia ganhar os 10. Aquele tinha que perder. Então é o dia errado. É o dia que você pega o pão, passa a manteiga, o pão cai, enfim. Então eu dizia, ih, rapaz, hoje é o dia errado, o dia ruim. E aí perdemos o pênalti. Pô, cara, virou o primeiro tempo 1-0 só. De pô, não vai dar. E aí no segundo tempo o Remo Magrão fez um gol lá, aí foi dando confiança, o Remo foi pra cima, fez o terceiro gol, aí depois o Osni foi lá e fez o quarto. Quando foi pênalti pro Remo de novo, eu disse, não vou aguentar não. Tanto que esse pênalti eu me lembro que eu não assisti, eu fui lá pra fora. Eu já tinha perdido um, né? Então naquele jogo contra o Tocantinópolis, aquele jogo quando a gente ganhou naquela circunstância, a gente falou, agora ninguém segura mais o Remo, agora decola. Até porque a torcida ia, metia 40, 50 mil pessoas nesse Mangueirão. Nunca tinha visto. Era uma coisa... Eu lembro que na semana seguinte ia ter Brasil e Venezuela, se eu não me engano. E o jogo do Remo tinha dado mais gente que Brasil e Venezuela. O que me chamou a atenção, naquela época não tinha os recursos de celular que tem hoje para bater foto, era máquina digital. Mas vários jogadores e membros da comissão técnica do Tocantinópolis batendo foto da torcida do Remo naquele dia. A gente que estava lá no vestiário, lá no gramado ali, a gente ficava dizendo, olha só, eles lá no Tocantins, a torcida deles é pequena. A gente falava assim pra gente, olha, eles estão impressionados, eles ficavam batendo foto da torcida do Mangueirão lotado. Isso aí é sensacional. Muita gente. Muita gente. E o Rob Gol? Eu vi o senhor colocar alguma coisa sobre o Rob Gol no Instagram, não foi? O Rob, assim, eu falo muito pra ele, que ele tirou muito bicho meu. Pô, quem não sabe o que é bicho é premiação por vitória, né? Então... O presidente chegava com a gente no vestiário e dizia assim, ó, hoje vai ter bicho pra vocês. Pô, a gente se abraçava, né? Um extra, todo mundo... E geralmente o bicho é espécie, né? O cara chega lá e dá pra você o valor, né? Então, pô, todo mundo gosta, todo mundo quer, né? Então a gente sai do estádio, pega a esposa e os filhos pra comer alguma coisa, né? Tá com dinheiro no bolso, né? Beleza, né? E eu digo que o tio Rob, ele tirou muito bicho meu, olha. Porque, pô, o cara era fera, cara. O cara, pô... Ó, Fera eu trabalhei... Demais. Fera demais. Eu trabalhei... Joguei, assim, no caso, trabalhei contra, a favor e vi muito centroavante bom aqui. Muitos. Mas, como ele, era incrível o posicionamento dele. Tanto é que ele saiu do Paysandu e foi pro Santos, do Robinho, Diego, etc. Porque ele tinha um poder de... Ele era muito letal. O Rob Gol, ele sabia se posicionar e a bola caía nele. Eu posso estar errado, mas eu acho que o Santos, na época, perdeu o Ricardo Oliveira para um clube. E tinha que repor e levar um Robson. Acho que foi isso mesmo. E ele já tinha uma idade, né? Já tinha uma idade. Então, o Rob Gol, ele era muito letal. Muito.
E olha que eu vi aqui centroavantes considerados. Eu vi o próprio Robinho, que veio do futebol carioca. E vi vários aqui, Júnior Amorim, Júnior Ferrin. Ferrin era mais centroavante, o Amorim jogava mais aberto. Mas o Ferrin foi artilheiro daquele campeonato paranaense 100% com 14 gols Eu quero também. deixar um abraço pro Júnior Ferrin e dizer pra ele que eu nunca vou esquecer aquele gol de bicicleta que ele fez no Campeonato Paraense. Eu acho Lá que no foi um Bahia. dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida relacionado ao Campeonato Paraense, Eu doutor. não falei pra você que tudo deu certo naquele ano? Tudo deu certo, né? Então, assim, o Ferrin foi um dos últimos a chegar, foi uma indicação do Aguinaldo na época, e o grupo já estava fechado, ele encaixou certinho. O artilheiro foi ele e o Jean. Foi. Ele e o Jean, salvo engano, 14 gols cada um. Acho que foi ele e o Jean. E era um timaço, tinha o Arthur, Timaço. Tinha Fernando César volante, tinha o Gilmar volante veio do Paraná, Sergião zagueiro, tinha o Irituia, Pirituia. Rômulo lateral esquerdo, tinha o Romulo se Valdemir destacou lateral. naquele campeonato Era também. um timaço, timaço. Romulo se destacou, foi. Aí tinha o Gil goleiro, O tinha Rodrigo, início Ivaí, de carreira. Rodrigo tava no grupo também. Era um timaço, a gente tinha um grupo muito coeso ali, muito coeso. Ninguém imaginava, né, que seria 100%, porque Era agora assim, era um time, né? Era um time. cada vitória, a gente ia pegando corpo, a torcida ajudando, a gente ia aumentando o favoritismo, mas jamais pensar que a gente ia conseguir os 100%. Jamais. Até porque a gente, quando chegou na final do segundo turno, se a gente ganha, é campeão 100%. O empate era do Paysandu. Sim. E o Paysandu, a gente sabia que se o Paysandu fosse campeão do segundo turno, a gente ia ter mais 2 jogos. E é lógico, isso aí não é novidade para ninguém, que numa situação como essa, quem vai ganhar o segundo turno, emocionalmente, vai sair na frente. Sim. Vem aquele lance que tá embalado, né? Sim. Então a gente falava muito entre a gente que a gente não podia dar brecha, não podia dar chance para esses 2 jogos finais. Então a gente tem que matar aqui, tem que matar aqui. E aí começou a surgir rumores que o Remo jogava a Série B e o Paysandu jogava a Série A, né? E ali ia ser provavelmente a última rodada, última semana, penúltima, né? Que ia ter mais 2 jogos. E tava começando a ter rumores que o Jean ia pro Paysandu, ia reforçar o Paysandu na Série A. Passou a semana inteira essa história. Jean vai pro Paysandu, vai pro Paysandu. E aí quando chegou na hora do jogo, pênalti pro Remo, o Jean bate e perde. Aí pronto. Aí a cabeça do torcedor. Aí tá vendo? Aí começa aquela pressão. 5, 10 minutos depois o Jean faz o gol. Aí volta tudo ao normal, graças a Eu Deus. falei pra ele assim, rapaz, Jean, tu vinha acabou. Se tu desse a bola pro capaz do lado, acho que sairia o gol mais rápido. Não, naquela. Eu tinha perdido o pênalti, cara. Eu tinha que fazer o gol. Tinha que fazer o gol. E aí eu lembro que nós fizemos 2-0 e aí logo depois o Irituia foi expulso. O Irituia foi expulso, ele e o Zé Augusto, alguma coisa assim. E aí quando o Irituia chegou lá no túnel de reserva, alguém falou, não lembro se foi o preparador físico, não lembro quem foi que falou assim. Eu nunca esqueço que eu ouvi direitinho a frase. Irituia, foi a melhor expulsão que você teve na sua vida. Porque o Paysandu ia entrar no jogo de novo, cara. E uma pressão desgraçada, que o tempo o relógio parava, o relógio não andava, a gente queria acabar o jogo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Doutor, estamos chegando ao fim. Quero novamente lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite. Dizer que foi muito especial. E meu primo, né, como nós conversamos no início do programa. Muito obrigado. E eu quero deixar o senhor bem à vontade para o senhor falar, para o senhor deixar suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer. Você teve uma palavra que eu aprendi a valorizar desde quando lancei o livro para cá, chama-se gratidão. Se eu soubesse que eu ia rever tanta gente, olha, era amigo do meu pai, era meus ex-professores, alunos, pacientes, até gente que eu não conhecia foi lá me dar um abraço. Se eu soubesse, eu tinha lançado esse livro antes, né? Então, assim, primeiro agradecer a Deus pela saúde, pela oportunidade de a gente conseguir colocar em prática isso que a gente sempre desejou. Agradecer a todos que foram lá colaborar, estão colaborando até agora, né? A gente, poxa, isso é muito legal. Todo dia alguém manda mensagem falando sobre o livro, isso aí é muito gratificante. Agradecer vocês do Pode Opinar pela oportunidade, eu adoro esse tipo de... A gente usa no futebol esse termo, esse tipo de resenha, né? Eu adoro. Então a gente vem aqui porque eu digo que o mundo tá tão pesado, tão carregado, e a gente vem num momento como esse aqui, falar de coisas boas, falar de momentos legais, aí isso para mim não tem preço. Então só agradeço ao Júnior, toda a equipe do Jungle, né? Jungle Studio, e contem comigo sempre. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de encerrar, eu quero desejar um feliz aniversário para uma grande amiga, que é a Márcia Menezes, que estará completando mais um ano de vida no dia 7 de abril, sexta-feira.
Ela é muito especial pra gente, pra mim, pra minha esposa. Uma grande incentivadora do Pode Opinar. Muito obrigado, Márcio. E muito obrigado a todos que estarão conosco hoje, que estão conosco hoje. Desculpa, gente, é gravado, então, que estão conosco hoje. E até a próxima. Obrigado, até a próxima.